Por unanimidade, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio determinaram mais uma vez a prisão dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB. O relator da ação, o desembargador Abel Gomes, argumentou que a Alerj cometeu 2 ilegalidades na sessão da última sexta-feira. Primeira, emitiu um alvará de soltura para os deputados sem comunicar o tribunal, usurpando a competência da justiça. Segundo argumento, ingressou em matéria que não é de sua competência ao deliberar também sobre o afastamento dos parlamentares quando deveria se pronunciar apenas sobre a prisão. Abel Gomes defendeu no fim de seu voto que o TRF2 envie ao Supremo um pedido de intervenção federal se a Alerj criar novos obstáculos ao cumprimento de decisões da Justiça. No julgamento de hoje, o desembargador Paulo Espírito Santo disse, viu, Vera, vou começar esse tema aí com você, que a libertação dos deputados pareceu resgate de faroeste e chegou a citar uma recente declaração do Luiz Fux sobre o caso. De acordo com o ministro, a decisão da Alerj de soltar os deputados é promíscua, vulgar e certamente será revista pelo Supremo. O que você achou dessa decisão? O que aconteceu é que a reação a esse caso foi tamanha, Patrick, que os próprios 3 deputados que tiveram o mandato ressarcido e a prisão revogada tomaram a iniciativa de se licenciar, no fim de semana e ontem, no início da semana, porque a reação foi realmente muito grande. Neste caso, o tribunal está fazendo valer a letra fria da lei, como valeu, inclusive, para a Assembleia poder libertar os deputados, para fazer jus a esse clamor geral da sociedade que não aceitou a decisão da maioria da Assembleia. E aí eles realmente têm 2 pontos, porque o alvará de soltura foi expedido direto da Assembleia para a prisão de Benfica. Foi mandado direto, o Tribunal Regional Federal não foi nem comunicado da decisão, soube da decisão apenas pelos jornais, pelos sites, etc. Até hoje ainda não recebeu nenhuma comunicação oficial da Alerj, então eles fizeram valer essa necessidade de que tivesse de haver essa triangulação, que o próprio TRF determinasse a soltura para anular a sessão. Teriam outros motivos, havia outras alegações para se anular a sessão. Uma delas, aquela de que a oficial de justiça que estava levando a determinação para liberar as galerias não foi impedida de entrar praticamente até o meio da sessão, não conseguiu fazer chegar a determinação judicial aos deputados. E a outra coisa que eles seguem é uma que a gente falou en passant aqui na semana passada, que é o fato de que, sim, a Constituição assegura às casas legislativas o direito de decidir, em última instância, sobre prisão. Mas na questão das medidas cautelares, e uma delas é o afastamento do mandato, isso não está muito claro na decisão do senador Aécio Neves. Naquele julgamento, muitos ministros falaram em congressistas. Então, aí não seria extensivo aos deputados. Por outro lado, o artigo 27 da Constituição, que eu já citei algumas vezes aqui, diz que todas as imunidades e inviolabilidades são, sim, extensivas. Então, eu acho que vai haver um outro debate no Supremo, e isso vai ser necessário, porque vai chegar lá, vai bater lá a qualquer momento. O ministro Luiz Fux foi um que já se manifestou, o ministro Marco Aurélio foi também outro, mas o ministro Alexandre Moraes, que é o autor do voto líder lá no caso do Aécio, entende, por exemplo, pelo que eu tenho falado nos bastidores com outros ministros, que vale o artigo 27 para isso também. Então vai ser outro debate, mas por hora os 3 estão recolhidos de novo, já se entregaram, haviam se entregado só os 2 e o Pisciani se entregou agora, estão os 3 lá de novo recolhidos. Andreasa. Bem, talvez só os familiares desses cidadãos, esses deputados estaduais, gostem deles. Mesmo assim, não posso garantir. Eu não tenho a menor simpatia. Aliás, eu tenho horror. Sempre tive horror pela quadrilha, por essa turma, a turma do Sérgio Cabral. Eu sempre tive no mesmo lugar em relação a essa gente. Não importa, tá? Eu considero a decisão do Tribunal Regional da 2ª Região, essa que manda prendê-los novamente, equivocada. É porque é normal no Brasil, virou normal, dar bicos criativos na Constituição. Os próprios guardiões da Constituição, os próprios ministros do Supremo, o próprio senhor Fux, Barroso, a turma, né? Essa facção
do Supremo Tribunal Federal. Facção no sentido de grupo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Também, se quem quiser ter outro entendimento, que tenha, não é o meu. A Vera falou aqui, nós já falamos sobre isso. O que fazer com o artigo 27 da Constituição Federal? Porque o 53 já deram uma ajeitada nele, porque é isso que o Supremo faz hoje, né? Permanente revisão constitucional no papel do legislador. Mas e o artigo 27? Senhor Marco Aurélio Melo, senhor Luiz Fux, Tribunal Regional e todos que estão questionando a soberania de uma casa legislativa para revogar a prisão de um seu membro, não importa que bandido seja. Está lá, é o parágrafo 1º do artigo 27. O que serve para o... Tudo bem, e eu já falei isso aqui, nós falamos, tudo bem que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, graças à frouxidão da sua presidente, da Carmen Lúcia, não foi claro na decisão. Mas a Constituição serve para esclarecer. O que serve para um senador, o que serve para um deputado federal, segundo o artigo 27, serve para um deputado estadual e serve para um vereador, seja de onde for. Não gostou? Vamos reformar a Constituição. O que não dá é para vivermos sob essa insegurança jurídica, que é o que está em curso agora. Nós estamos dizendo, o Luiz Fux lá na Inglaterra, o outro aqui, que o Supremo terá mais uma vez de voltar a essa questão. E se trata, o Fux falou, de usar um argumento de que a votação foi apertada 6-5. Que importância tem isso? Houve maioria. Ou quando o Luiz Fux é contrariado, quando ele fica nos 5 derrotados, a decisão não serve. Vamos ter que revê-la. Não é isso. O Supremo precisa voltar a essa questão para esclarecer o que está na Constituição, não é para reformar a Constituição. Eu quero que eles me expliquem como vão defender a decisão do Tribunal Regional da Segunda Região que mandou prender esses vagabundos novamente. São vagabundos, mas não podem ser presos. A Assembleia Legislativa não aceitou a prisão e acabou. Não gostou, reforma a lei. Você concorda, Amador? Olha, é difícil você ficar contra argumentos técnicos dessa natureza, da natureza da Constituição. Eu também sou amplamente defensor da Constituição. Agora, até onde eu entendi, a prisão agora reordenada, né, aqui pelo Tribunal Regional Federal, foi em função de não terem sido cumpridos alguns trâmites pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Entendo até que é mais uma prisão temporária dos 3 porquinhos, né? Uma prisão temporária porque não foram cumpridos determinados preceitos, né? Determinada uma liturgia, uma ordem das coisas para que fosse efetuado a soltura dos 3 meliantes. Agora, o fato é o seguinte, né? É esse divórcio que existe entre a lei e a sociedade. A lei foi feita para organizar, né, e permitir o convívio dos cidadãos dentro da lei, da ordem, da justiça, da equanimidade, enfim, da civilidade. O que a gente assiste no Brasil é que a lei, ela, na verdade, ela propaga a selvageria. A repercussão da soltura do Pisciani e dos seus acólitos aí, aqui no Rio de Janeiro, provocou uma consternação inacreditável. Eu fui procurado por várias pessoas, até pela minha própria família, me cobrando, me inquirindo, perguntando. O clima era de perplexidade. Nós nos demos conta que somos governados por bandidos. Né? Os próprios artigos dos jornais do final de semana, né? Até o ato dos 3 indivíduos, dos 3 elementos terem se licenciado, mostra o certo constrangimento, dada a magnitude, a gravidade, né, do que eles coparticiparam. A situação, então, o que se assiste no Brasil é um esgarçamento
da sociedade como um todo. Quer dizer, quando eu falo aqui em anomia, ou seja, uma desintegração do tecido social, não é só pelos baixos estamentos, pela população de uma maneira geral, no seu convívio diário, na segurança. Isso se dá, e principalmente se dá nas instituições. O que a gente tem assistido nas últimas semanas é uma avacalhação, um deboche das instituições. Estão se usando, né, as estruturas da democracia, o judiciário, o executivo, o legislativo, para acobertar práticas de crime. Isso é de uma gravidade ímpar, isso nunca aconteceu. Quer dizer, é preciso que a gente, por mais que defenda tecnicamente a Constituição, se aferre às tecnicalidades, a gente procure olhar também a paisagem, o que está em volta, a situação em que o país se encontra e para onde ela está caminhando. Nós estamos caminhando para um impasse gravíssimo. Gravíssimo. Em que, nesse caso, a Constituição não nos salvará. As instituições não vão nos salvar. Agora, Vera e Andreas, o argumento do TRF2 tem um certo fundamento nessa questão, dizendo aqui, né, que os deputados, sem comunicar ao tribunal, usurpou da competência da justiça. Nesse caso... eles se pegaram nisso porque eles sabem que eles não podem se pegar nessa questão maior que é o artigo, fato de a Constituição permitir ou não... isso vai ter que ser realmente objeto de uma decisão mais aclarada do Supremo. Agora, esse caso realmente é verdade. E o que eles estão querendo provocar, e provavelmente vão conseguir, uma nova votação, né? Nova votação da Assembleia. E aí é que esse clima de consternação, eu não sei se pode surtir algum efeito. Porque ele foi muito maior do que se imaginava, muito maior do que os senhores deputados estaduais imaginavam. Eles vão ter que dar a cara a bater pela segunda vez e eles têm uma eleição para enfrentar no ano que vem também. Então eu não sei, porque os caras tinham tomado a iniciativa de se licenciar do mandato para evitar justamente, eu acho, que esse questionamento se eles poderiam ou não ter o mandato devolvido por uma decisão da Assembleia. E agora os senhores deputados vão ser chamados a de novo ir lá e soltar os caras. É bastante desgaste. Não sei o que você acha, André. Eu concordo. Acho que há uma grande possibilidade da Alerj acuada, considerando a situação do Rio de Janeiro, entubar a decisão do tribunal. Você acha isso? E nada fazer. Esperar, né? Talvez. Esperar alguma manifestação, inclusive do Supremo, como a Vera sugeriu. Mas o que pode acontecer também, e não dá para descartar, considerando que, se você pega os três nomes, Jorge Pisciani, aliás, os dois, sobretudo Jorge Pisciani e Paulo Melo, como representantes do sistema que alicerça aquela Assembleia, né? O sistema de que faz parte também o Sérgio Cabral e outros. Que a defesa desses caras seja, a rigor, a defesa da Alerj, a defesa do sistema, é possível que eles façam sim uma nova votação e que façam uma provocação ao tribunal da seguinte natureza: vocês querem que nós mandemos o alvará de soltura para o tribunal? O problema é esse? Nós mandamos direto para Benfica? Não passamos pela justiça? Tá aqui, toma. E agora? Vocês vão derrubar a decisão com o quê? Então, de qualquer maneira, essa situação de grande constrangimento que nós estamos vendo é a da insegurança jurídica que está em curso no Brasil e que passa fundamentalmente pela omissão do Supremo Tribunal Federal. Concorde-se ou não com as decisões tomadas, a gente concorda e discorda aqui com grande frequência. A questão é o modo como elas são tomadas, o modo como elas são debatidas e o modo como os seus próprios integrantes são os primeiros a dinamitá-las, quando derrotados. E essa é uma questão. A gente está prestes a assistir outro impasse dessa natureza, porque a CCJ da Câmara vai votar a questão do foro privilegiado. Depois de amanhã. E o Supremo amanhã. E aí, o que vai valer se as decisões forem conflitantes? Qual delas vai prevalecer?
Então, não é de hoje que eu venho também falando sobre isso aqui. O Supremo está se omitindo em muitas questões. Eu escrevi sobre isso na coluna de domingo e a Folha de São Paulo fez uma reportagem hoje, numa série que eles estão fazendo sobre os desafios do judiciário diante das questões penais, né? Do novo direito criminal, por assim dizer, surgido na prática a partir da Lava Jato, que é isso, o que eles vão fazer em questões cruciais, como a da prisão em segunda instância. A gente vai tratar do caso do Zé Dirceu daqui a pouco. Tem muita coisa em suspenso, muita coisa com dupla interpretação, muita coisa com maioria frágil, muita coisa em que as duas turmas têm sido conflitantes, e isso vai se espraiando para a justiça e para os legislativos no Brasil todo, né? Madu, fala. Vera, não, até eu ando obcecado por esse livro, porque esse livro é realmente seminal, o livro do professor Jorge Caldeira, A História na Riqueza do Brasil, e tem um aspecto muito interessante que, desde o Brasil colônia, você tem a coexistência do que se chama da prática, dos costumes, e antes eram as cartas régias, que depois se transformaram no que é a primeira Constituição Brasileira de 1824 e as outras constituições que a substituíram. Mas na história do Brasil, apesar, né, da nossa defesa intransigente da lei e da Constituição, há sempre em paralelo o que chamam-se os usos e costumes, que sempre, de certa forma, permitiram a existência do nosso país enquanto essa grande nação que é hoje, integrada, muito porque as leis, e muitas vezes, estavam em contradição com os interesses da sociedade. Então, só para... É uma provocação, mas é um fato curioso e real da nossa história, de que, às vezes, as práticas, os usos, os costumes, eles têm mais valor legal, né? Mais valor legal, entre aspas, do que está escrito da lei. Mesmo que a lei, assim como eram as cartas régias, não defendiam os interesses da população brasileira, mas defendiam sim os interesses da metrópole, de Portugal, da nobreza e tudo mais. Mas isso é só uma provocação, uma curiosidade. Leia um livro que vale a pena. Não, eu acho que os costumes, que a opinião popular e que, de certa maneira, o clamor da sociedade acabam sim encontrando alguma ressonância nas instituições, encontrando alguma ressonância no judiciário, no próprio legislativo. Demora, às vezes, tem uma resistência, mas acaba acontecendo. No Mensalão, acho que foi um caso clássico em que o Supremo contrariou a expectativa, por exemplo, do establishment jurídico. A maioria dos advogados, o Márcio Tomás Bastos era vivo na época, tinha certeza, tinha praticamente garantia de que todo mundo seria absolvido, com base em várias coisas. Eles tentariam desmembrar a ação, tentariam dizer que não existia prova de uso de dinheiro público, achavam que aquela tese de que foi só caixa 2 emplacaria. Em vários momentos, essas certezas foram sendo dinamitadas pela gravidade do que estava ali, do caso concreto. Então, eu acho que a Lava Jato é um outro desses momentos que são divisores de água na história do país, que são realmente marcos em que o país ou tem de romper algumas estruturas e avançar, e aí isso se faz de várias maneiras, com interpretação, com revisão das leis, com eleições. Tem várias frentes em que isso pode acontecer, ou ficar realmente de costas para a sociedade e levar alguma manifestação maior. A gente está num momento desse, em que a gente vai decidir que caminho seguir. E a gente está vivendo e aprendendo, né? Quer dizer, literalmente, Claro. a Lava Jato tem como fundamentos dois pilares muito claros, a meu ver, né? A delação premiada, que é uma coisa nova, nós estamos aqui falando dela diariamente, ela está sendo construída na prática, né? Inclusive com excessos, com erros, mas é uma coisa muito importante, é um dos pilares novos da Lava Jato. O outro é a possibilidade de prisão depois da condenação em segunda instância. Mas tudo isso é controverso e precisa mesmo ser debatido e questionado, pensando num aprimoramento institucional do Brasil para daqui a 30, 40, 50 anos, que é aquilo que nós devemos pensar a despeito da tragédia imediata. Quer dizer, nós todos agora somos cobaias dessa mudança que, sem dúvida nenhuma, é positiva no Brasil.